e estou coordenadora de execução do programa Dinheiro Direto na Escola, né? E vou falar com vocês sobre as ações, né, de combate ao Covid-19 que nós estamos fazendo para auxiliar, né, nesse processo, como a Luciana falou, tão peculiar que estamos passando, né, tão imprevisto, né, tão imprevisível também, não sabemos quanto tempo ainda estaremos nessa situação. Então, uma das primeiras ações do FNDE foi com relação ao PDDE. Então, a gente tem o Comitê Operativo de Emergência do Ministério da Educação. Ele foi instituído tão logo foi declarada a pandemia do Covid-19. E uma das primeiras medidas tomadas foi a antecipação do repasse do PDDE. Né? Por que ela foi uma das primeiras medidas? Porque ela não dependia de alteração de nenhuma lei e nem de publicação de resolução. Porque a resolução do PDDE, ela estabelece que a primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de abril e a segunda parcela até o dia 30 de setembro. Então, como nós começamos os pagamentos em 16 de março, nós não descumprimos o que estabelece a resolução, né? Porque os pagamentos devem ser iniciados até 30 de abril e até 30 de setembro. Conseguimos nos mobilizar junto com a diretoria financeira e arrecadar esse recurso, né, disponibilizar e antecipamos. No início, fizemos uma campanha de mobilização para atualização cadastral, porque como as entidades já estão acostumadas a receber o pagamento em abril, normalmente deixam para fazer a atualização cadastral no final de março, início de abril. Então, fizemos várias campanhas no portal da FNDE, no envio de comunicado, para que a atualização cadastral acontecesse mais cedo esse ano e a gente pudesse pagar. Tanto que no dia 16 de abril, nós pagamos não chegamos a pagar 500 milhões e hoje já chegamos a mais de 700 milhões de valores repassados para mais de 102 mil escolas. Bom, e por que então que o Comitê Operativo de Emergência do Ministério da Educação decidiu antecipar as duas parcelas do PDDE? Nesse momento, as aulas ainda não haviam sido suspensas. Nenhuma escola do Brasil havia suspendido as aulas. E nós precisávamos injetar recursos nas escolas para que elas se protegessem da forma mais rápida possível, né? E como o recurso do PDDE não exige procedimento licitatório, era uma forma de o recurso chegar na escola e a escola se equipar, né, inicialmente com medidas de proteção mesmo, como álcool em gel, sabonete líquido, né, com a aquisição desses itens de proteção que são tão essenciais e fundamentais para que a gente se proteja da contaminação, né, do coronavírus. Então, materiais como toalhas de papel, produtos de limpeza e até equipamentos de proteção individual. Porém, logo em seguida, né, algumas semanas depois, as aulas começaram a ser suspensas em muitas escolas, em muitos municípios, praticamente em todos os municípios, as aulas estão suspensas, né? E começou a vir, então, uma segunda necessidade, que é a de reunir o corpo docente, reunir a equipe da escola, como que eles poderiam, então, tomar decisões, se tem que manter o distanciamento social, não podem estar se encontrando fisicamente, precisam de equipamentos também para poder se reunir de forma virtual, para poder, inclusive, passar tarefas escolares, e aí também veio a necessidade de aquisição, por exemplo, de softwares, de equipamentos para permitir reuniões à distância, para permitir a aquisição de uma plataforma de EAD, de curso à distância, né? Então, materiais, equipamentos e materiais que permitam que a equipe de colegiado continue, né, se encontrando, se reunindo, para poder tomar suas decisões, para poder deliberar,
mesmo mantendo a distância social. Também é importante um outro viés que pode ser investido, né, com esse recurso antecipado do PDDE, na produção de material educativo, material instrucional, porque a gente sabe que ainda uma parte da população não está consciente da necessidade do distanciamento social, né? Infelizmente, a gente não vê muitas pessoas na rua, algumas pessoas, inclusive, que não acreditam nessa necessidade do distanciamento social, que a escola também pode entrar com seu papel educativo, né, de educar, de conscientizar a população, seja dos seus alunos, seja dos pais dos alunos, seja da comunidade que vive ali ao redor da escola. Para essas ações, também não foi necessário por publicação de um normativo, de uma lei, ou mesmo alteração da resolução do PNDE. Porque a resolução 10 de 2013 do PNDE, no seu artigo 4º, né, onde ela estabelece as finalidades do programa, já prevê esse tipo de ação. Por exemplo, aquisição de material de consumo, é o inciso 3 do artigo 4º. Né, o material de consumo entra a aquisição de álcool gel, sabonete líquido, papel toalha, que são materiais que vão ser consumidos na escola. Para aquisição, por exemplo, de equipamentos, softwares, para possibilitar uma atividade à distância, uma atividade remota, também está previsto já no artigo 4º, quando fala em desenvolvimento de atividades educacionais, implementação de projeto pedagógico ou atividade de avaliação da aprendizagem. Né? Então, a gente precisa ter equipamentos, ter condições para poder fazer essas atividades. Bom, as pessoas têm perguntado muito como fazer. Né? Tenho alguma mudança? Como eu faço? Preciso comprar, preciso utilizar esse dinheiro no momento de pandemia? Preciso observar algum tipo especial de resolução? Também estão nos perguntando se vai ser publicada uma nova resolução, né? Mas como eu já expliquei, já está amparado pela resolução 10 de 2013. E como fazer? Mantendo os mesmos princípios do PDDE, que é o planejamento participativo. Então, é importante que a gente reúna virtualmente a comunidade escolar, né, os membros da unidade executora, que estão à frente, né, da gestão desse recurso, e que analisem as necessidades da escola. Acredito que a maioria das escolas já tinham se planejado para 2020 com o que fazer com esse recurso. Né? A gente sabe, inclusive, que muitas vezes o planejamento já vem de longa data, às vezes, inclusive, guardam uma quantidade desse recurso para investir numa ação pedagógica, ou para aquisição de um material, ou para aquisição de um bem de capital. Então, a gente sabe que esse recurso já tinha uma destinação para ele. Mas agora nós precisamos analisar as novas necessidades que surgiram por causa da pandemia. E muitas vezes, talvez, precisaremos abrir mão de algo que já tínhamos planejado com esse recurso, porque surgiu uma nova necessidade, né, que se impôs, na verdade, essa nova necessidade, e que diz respeito, né, à vida de todos nós, ao cuidado da nossa saúde, e que precisam ser olhadas com muita atenção, né. E aí, então, vamos estabelecer nossas prioridades. Então, eu sei o quanto eu tenho de recurso, tem muitas escolas também que têm um recurso próprio, têm um suporte da prefeitura, sabe que pode contar com o apoio da prefeitura, então precisamos avaliar e ver como vamos agir diante dessa situação. Não tem uma fórmula matemática, cada escola vai ter que olhar para as suas necessidades e verificar como a melhor forma de se proteger diante dessa situação. Também as pessoas têm nos perguntado se precisa fazer licitação, como que vai ser a compra, né? Então, as compras mantêm os critérios estabelecidos na Resolução 9 de 2011. Fazemos pesquisa de preço. Buscamos 3 orçamentos e o critério de escolha temos que levar em consideração qualidade e preço, né?
algumas das perguntas que nos encaminharam questionava sobre, principalmente de pequenos municípios, questionava a inviabilidade da pesquisa de preço em função de pouca concorrência, né? Muitas vezes o município tem apenas um fornecedor para determinado produto. Nesse caso, a Resolução 9 de 2011 também prevê situações em que é possível abrir mão da pesquisa de preço porque eu não tenho outra concorrência. Nesse momento também de pandemia, é muito difícil estar se locomovendo para lugares mais distantes, né? Também a Resolução 9 de 2011 prevê a compra pela internet. Isso já é previsto nessa resolução. Então, quem tiver interesse, né, na compra pela internet deve observar o que estabelece a Resolução 9 de 2011. Prestação de contas também foi um tema que recebemos muitos questionamentos. Primeiro, com relação a um erro que estava ocorrendo no SIGPC, que não reconhecia o recibo de envio, né? A entidade enviava a prestação de contas, aprovava as contas da escola, e mesmo assim, não estava recebendo a primeira e a segunda parcela do PDD. Já foi constatado que havia um erro no sistema, e o erro foi corrigido na semana passada, e muitas dessas escolas já receberam na segunda e terça-feira, né, o valor que cabiam a elas. Então, temos estado bem atento às dificuldades encontradas no SIGPC e estamos nos reportando diretamente ao setor de prestação de contas para que a gente consiga corrigir essas divergências que têm acontecido com maior celeridade, maior rapidez. Também não está sendo possível incluir obrigação de prestação de contas das prestações de contas de saldo de anos anteriores. Né? A equipe de prestação de contas nos informou que está sendo feita uma evolução no SIGPC para que esses saldos de anos anteriores apareçam de forma automática, né? E que essa mudança está para ocorrer nos próximos dias. Por esse motivo, não foi disponibilizado agora em 2020 a opção de incluir obrigação de prestar contas, né? Exatamente porque esses saldos vão aparecer de forma automática. E como a Luciana já falou, está prevista a prorrogação do prazo para o envio da prestação de contas, né? Então as entidades vão ter tempo para fazer a prestação de contas também de saldos reprogramados, né, com tranquilidade. E agora, a minha escola está fechada, né? E muitas pessoas têm nos perguntado: vou ter que gastar o recurso agora? Posso gastar o recurso depois? Né? Posso adquirir kits para distribuir para os alunos? Né? Então, antes de mais nada, se minha escola está fechada, eu ganhei tempo para me planejar melhor. Né? Eu não sou obrigado a gastar o recurso no período da pandemia. Né? Se minha equipe de colegiado entende que é melhor a gente poupar para que quando as aulas retornarem, que as medidas de higiene precisarão ser bem mais rígidas, né? Precisamos ter recurso em caixa na escola para poder adquirir produtos de higiene que, com certeza, né, quando a gente afrouxar esse isolamento social, a gente não vai ter ainda combatido o vírus 100%. Então, vamos precisar ainda estar nos cuidando, estar cuidando do ambiente onde a gente frequenta, cuidando das pessoas que frequentam esse ambiente. Então, a escola vai precisar, né, de ter recurso para álcool gel, ter recurso para manter os ambientes mais limpos, né, com mais frequência de limpeza, talvez até de ter máscara na escola para distribuir para o aluno, porque pode ser que um aluno tenha esquecido a máscara em casa, não tem condições de ter adquirido a máscara, né? Então, são situações que a gente precisa estar preparado para quando a gente retornar, né, à nossa vida, quando a gente começar a normalizar a nossa vida, né? Posso utilizar o recurso para possibilitar reuniões remotas com a equipe? Sim, como eu já falei, né? Para adquirir um software, para adquirir um equipamento. Também vou anunciar aqui que essa semana nós pagamos o programa Educação Conectada,
né, os estados e os municípios já receberam. Então, as entidades que foram selecionadas, né, lá no PDDA interativo para receber a educação conectada, já receberam, né, já receberam esse valor que estava previsto. Então, posso adquirir equipamentos para atividades pedagógicas remotas, né? Isso aí tem que estar também de acordo com o que o município estipulou, né? Se essa atividade remota, nesse momento, ele tem um cunho mais de apoio à família, ou se essa atividade remota já tem uma característica de aula mesmo, né? Então, assim, a gente sabe que algumas escolas já adotaram a aula remota, e isso vai ser computado como hora-aula, mas algumas escolas, aqui no Distrito Federal, por exemplo, né, o governo do Distrito Federal tem mandado atividade para as crianças, porém a título de apoio às famílias. Ainda não está sendo computado como hora-aula, né, efetivamente. Posso produzir material educativo sobre prevenção coronavírus para ser distribuído à comunidade escolar, né? Lembrando que o papel da escola é educar, né? E é sempre bem-vindo, né, nesse momento que a gente elucide a nossa comunidade sobre o que de fato está acontecendo, que a informação chegue limpa, chegue correta, que a gente se comporte da melhor forma para que a gente passe o mais rápido possível sobre essa situação. Bom, importante também falar sobre as condições para recebimento dos recursos, né? Então, a resolução número 10 de 2013 e as alterações posteriores que vieram com a resolução 8 de 2016 e 6 de 2018, estipularam, né, a atualização cadastral no sistema PDDE Web como obrigatório. Então, isso já está acontecendo desde o ano de 2019. Um fato a mais, uma burocracia a mais a ser seguida, porém, de extrema relevância, porque precisamos saber informações cadastrais da unidade executora, como o gestor responsável, a agência que ele gostaria de receber o recurso, e a situação de adimplência com a prestação de contas, que isso já sempre foi assim, né, e continua acontecendo agora também. Chegaram a nos perguntar se se a gente iria continuar lendo a situação da prestação de contas de pagamento, mas já é estipulado, né, pela resolução, é algo muito difícil da gente abrir mão. Então, a gente faz um apelo aqui de que resolvam as pendências com as prestações de contas, para que receba o recurso, né, e esteja preparado para o retorno às aulas, ou mesmo agora, se já tiver uma utilidade para a sua escola estar utilizando esse recurso. Por enquanto, não há previsão para distribuição de kits de higiene e de proteção individual ao aluno durante o período da pandemia, né? Enquanto houver paralisação das aulas, não há previsão de distribuição de kit ao aluno. Então, essa é uma medida que foi realizada no programa Alimentação Escolar. No programa PDDE, não foi estipulada essa medida, né, exatamente porque a gente entende a necessidade da escola ter esse recurso para quando as aulas retornarem, né, já que a gente não tem uma previsão de uma suplementação de recurso, né, não temos nenhuma garantia de que a escola, usando esse recurso agora para comprar um kit e distribuir para a comunidade, que ela vai ter depois uma suplementação para poder manter a escola, né, funcionando bem no retorno às aulas. Também nos perguntaram bastante sobre a categoria econômica do recurso, né? Então, precisamos observar a categoria econômica do recurso. Então, se eu pedir 20% de recurso de capital e 80% de custeio, na hora de gastar, eu tenho que observar a categoria econômica, mesmo no momento de pandemia. E como eu já falei, não há previsão para o repasse de uma terceira parcela no segundo semestre, uma terceira ou uma quarta parcela, né? Nesse momento, não temos essa previsão e não saberia dizer
se é possível, né, lá na frente. Então, não vamos contar com nenhuma outra parcela, serão essas duas parcelas que já foram repassadas. Bom, o resultado da ação, né, o nosso diretor, o Valmo, já falou na fala dele, então já atingimos mais de 102 mil escolas, já receberam recurso, e já repassamos mais de 700 milhões de recursos. Se sua escola ainda não recebeu, não fique sem receber. O prazo para regularizar suas pendências termina no dia 30 de outubro de 2020, né? Então, ainda temos aí tempo suficiente para resolver um problema com a prestação de contas, para resolver um problema do meu cadastro. Se eu tiver também com alguma pendência na Receita Federal, né, posso resolver também. A única dificuldade que a gente está enfrentando agora é com relação à mudança do gestor, né? Essa foi uma das perguntas que a gente recebeu também. O mandato do conselho venceu e a escola está com dificuldade de fazer, primeiro, a nova eleição, né? Mas pode ser feita de forma remota, e depois que aí é o registro em cartório dos novos membros que foram eleitos, né? Essa é uma situação um pouco mais difícil de contornar, mas talvez, se você levar essa situação ao conhecimento do seu secretário de Educação, e o secretário de Educação, por sua vez, levar ao conhecimento também do gestor da entidade, né, pode-se fazer uma negociação com o cartório, se estiver fechado, que ele atenda excepcionalmente as escolas, né, porque é um serviço essencial, e precisa de regularidade para que o Banco do Brasil abra a conta, né, ou mesmo deixe o novo gestor movimentar o recurso que está, às vezes, já disponível na conta e não pode ser utilizado em funções cadastrais, né, de alteração de cadastro, de alteração de dirigente. Quero fazer propaganda também, né, do sistema de consulta do PDDE, que vocês já conhecem, que é mais conhecido como PDDE-REX, né, onde a gente verifica lá a previsão de repasse e também se o valor já foi repassado. Esse ano nós trabalhamos no Consulta Escola, né, e até o final do ano passado, o Consulta Escola só permitia a visualização de uma única escola. Você colocava o CNPJ da escola e apareciam ali as consultas de liberação e previsão de pagamento. O Consulta Escola ele foi melhorado, foi ampliado. Agora você pode consultar por município. Então, se eu colocar o nome de um município, ele vai trazer todas as escolas desse município com a possibilidade de exportar para Excel. Então, a gente pode trabalhar, né, de forma mais maleável com esses dados. E aí, ele traz outras informações agora, não só informações de repasse. Ele vai trazer informações da situação cadastral. Então, eu posso saber no meu município a escola que atualizou o cadastro, a escola que não atualizou o cadastro. Ele traz informações de saldo parado em contas. Então, eu posso verificar ali o gestor, por exemplo, a prefeitura municipal que está acompanhando suas escolas, ela pode verificar a escola que está gastando, a escola que não está gastando, porque ele tem um saldo, normalmente é um saldo de 30 dias de delay. Mas ele acompanha o saldo das escolas, ele também acompanha a situação de prestação de contas. Então, se ela tiver com alguma pendência, vai ser informado no Consulta Escola. Então, nós temos um lugar, né, onde você consegue, numa única consulta, ter acesso a várias informações sobre a sua escola. Dúvidas, né? Antes de, no próximo slide, eu vou publicar o nosso canal de comunicação, mas se você não conhece, não perca a oportunidade de conhecer, né, a área para gestores, que está disponível no portal do FNDE, no portal do FNDE. Dentro do programa PDDE, área para gestores, nós temos informações sobre atualização cadastral, com um manual novo que foi disponibilizado na semana passada, porque o PDDE Web agora está integrado com o GovBR, né? Então, a forma de acesso, ela foi modificada, e para acessar, precisa acessar pelo GovBR,
e me cadastrar no GovBR. Quem tiver com dificuldade de fazer isso, o manual está disponível no Atualização Cadastral. Lembrando que quem já fez atualização cadastral não precisa fazer novamente, porque houve essa mudança. Temos o boletim informativo